Vamos ver nesta linha do tempo qual o momento da história universal estamos estudando. Então, nós vimos, tempos atrás, o silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento, a maior parte do domínio grego até o ano 164, quando houve a revolta dos Macabeus. Daí então, depois de um século de domínio dos Macabeus, os sacerdotes, chamado Reino Asmoneu, a região da Palestina é anexada ao Império Romano, tá certo? Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a cultura, sobre o que estava acontecendo na época do Novo Testamento ali na Palestina. Hoje nós vamos falar sobre os partidos judaicos. Então o momento universal é o momento do domínio do Império Romano. Estavam avançando, conquistando, mas muito da influência grega, da cultura grega, permaneceu, porque os próprios romanos assimilaram a cultura grega. Quero mostrar para você agora o mapa da Palestina na época do Novo Testamento. Nós estudamos isso na última aula. Então a parte norte, aí em verde, é a Galileia dos gentios, tinha muita influência estrangeira, por isso chamava a Galileia dos gentios, após o domínio da Assíria. Nós estudamos isso há muito tempo atrás. Samaria, que era aquela mistura de israelita com estrangeiro, e adoravam a Jeová no Monte Gerizim, você vê aí em azul. Lado direito, Decápolis, as 10 cidades fundadas por gregos, entre elas Gadara, cidades que estavam sob a proteção romana. E nós vamos ver agora mais ao sul, a região da Judéia, onde praticamente tudo acontece no Novo Testamento, além da Galileia. O domínio romano foi total na época de Jesus e no início da igreja. Só com Herodes Agripa em 37 é que então deixa de ter um domínio completo romano, passa a ter apenas um governo romano. E a Pérea, que é o lado direito aí em verde, região onde João Batista atuou bastante. Jesus também ministrou nesta região, lado oriental do Jordão. Para nós entendermos a origem de cada um dos partidos judaicos, nós temos que voltar 160 anos na história. No momento do silêncio profético, que é o período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, chamada Revolta dos Macabeus. Então, vamos lembrar o que é essa tal revolta. O sacerdote Matatias reuniu um grupo de judeus leais enfurecidos pela profanação da religião e seus 5 filhos para uma revolta contra o domínio grego de Antíoco. Após sua morte em 166, seu filho mais velho e corajoso, Judas, lidera uma série de batalhas com vitórias inacreditáveis. Jerusalém é retomada em 165 e o templo purificado, dando origem à festa judaica da dedicação, chamada Hanukkah. A partir de então, inicia-se o reino Asmoneu. Palestina passa a ser controlada pela linhagem dos governantes sacerdotes macabeus. Bispo G, é muito simples entender como vai se comportar cada um destes partidos do judaísmo do Novo Testamento, porque ou eles vão ter forte influência desse domínio dos macabeus, né, dos asmoneus, né, o reino asmoneu, ou vai ter forte influência do domínio grego. É um ou outro, não tem muita saída. Ou talvez a mistura dos dois. Pode-se dizer então, Bispo G, qual desses talvez foi mais influente para a origem desses partidos? Bom, a gente percebe, assim, influente na época ou posteriormente? Na época. Na época. Na época, os asmonianos, né? Então, foi uma linhagem, vamos dizer assim, mais voltada, vamos dizer, para o lado dos reis, né, que já estavam à frente. Então, aí começa um processo dos saduceus, né, uma elite religiosa, mas que era mais voltada, vamos dizer assim, para a realeza, né, para um domínio mais de elite. E a gente vê depois a continuidade, vão chegar os fariseus, vai ter também os herodianos. Então, há um processo, né, de formação. Mas ali eu acho que mais seriam os saduceus no início ali com os asmonianos. São muitos títulos que nós vemos no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, o mestre da lei, que nós estudamos,
que eram quem? Os intérpretes, os escribas, aqueles que eram zelosos com a prática dos mandamentos, com as tradições rabínicas que surgiram ao longo do silêncio profético. Nós também estudamos sobre os sacerdotes e os sumos sacerdotes que permaneciam na prática do culto, da própria religião judaica. Também vimos o Sinédrio, que era um concílio de anciãos que participavam tanto de um partido como do outro, presidido sempre pelo sumo sacerdote que governava o povo. Agora nós vamos ver, além destas figuras, que são figuras que estavam relacionadas ao templo, nós vamos ver agora figuras que elas vão ter influência política e também influência religiosa sobre o povo. Se nós observarmos, bispo, esses partidos que nós vamos estudar, eles, na verdade, eram como que algumas elites. E que, por deter o conhecimento da palavra, da lei, dos profetas, ou ter mais acesso político, o povo acabava indo no embalo deles. O domínio grego foi um domínio que assustou um pouco os judeus, né? Porque o domínio grego era um pouco, assim, para eles, né, para o tipo de cultura, extremamente liberal. Então, mas eles tinham que viver embaixo daquele domínio, era um domínio muito forte. Quando foi rompido, e foi rompido, vamos dizer assim, espiritualmente, porque foi através de um levante contra aquilo que tinham feito, que era profanar o templo. Então, naquele momento, aquela elite que liderava, vamos dizer, esse movimento, fez com que o quê? Que eles não só se erguessem de uma forma muito grande, mas a marca da religião ela se tornou muito forte. Porque eles entenderam que o que deu a vitória realmente tinha sido a religião, entre aspas, né? E aí o que acontece é um desdobramento, né? E são 4, vamos dizer assim, partidos que surgem nesse desdobrar, e os 4 têm sempre uma ligação, uma conotação espiritual, um pouco mais um pouco menos o outro, mas sempre nessa linha. E todos eles, com o mesmo sentimento de aversão ao domínio grego e, obviamente, futuramente, também ao domínio romano. Romano, perfeito. Então vamos começar conhecendo o partido mais popular entre os judeus. Os fariseus eram o partido judaico mais popular na época de Cristo. Tomaram para si a responsabilidade de determinar como a lei deveria ser aplicada ao momento que viviam, reforçando as tradições já existentes dos escribas e até reinterpretando a lei se necessário. Jesus rejeitou a validade das leis orais dos fariseus e também a ênfase que davam à pureza ritual. Jesus condenava o exclusivismo que tinham e sua hipocrisia em se preocuparem mais com a aparência e os rituais da lei do que com a essência. Estudiosos acreditam que os fariseus surgiram de um grupo religioso que apoiou a revolta dos macabeus, chamado Hassidim. Historiador da época, Flávio Joséfo, afirmou existirem mais de 6.000 fariseus naquele período. Os fariseus são considerados os precursores do judaísmo rabínico. Por serem os mais populares, nós vamos dedicar um pouco mais de tempo aos fariseus, porque isso se tornou até um termo entre os evangélicos. Quando o cara só vive de aparência, não tem essência, é meio hipócrita, nós chamamos o cara de fariseu. Não Você pode ter certeza que Jesus também denotou muito tempo para eles, né? Você percebe que o diabo, Jesus resistiu 3 vezes e mandou embora. Os fariseus não foi fácil não, porque tinham aparência de bem, né? Insistentes. É verdade. O que quer dizer a palavra fariseu, Bispo G? São aqueles que se separam, né? Então, linhagem dos Hassidins, que eram os fiéis, e dessa linhagem vieram aqueles que eram separados, que não se contaminavam e que faziam como que um culto à lei. Aí é da onde vem o desdobrar, né, futuramente, de eles terem os rabinos, né, então formando o sinédrio, que será aquela cúpula religiosa. Então a força deles era muito grande, mas assim, como eu falei, era mais voltada para o povo mesmo, né, porque eles tinham o quê? Eles tinham como exercer a pressão sobre o povo. Então, a outra que nós vamos falar depois, os saduceus, eles não tinham muito como forçar os saduceus, que era uma elite mais assim, vamos dizer assim, rica, mais voltada para um domínio financeiro, vamos dizer assim, social da época. Poderia-se dizer que é como que um zelador, né? Uhum. O cara fica olhando todo o movimento e fala assim, ó, você está andando errado, você não está se vestindo adequadamente para ir à sinagoga, você não está orando como se deve, você não lavou as mãos para comer.
Quer dizer, aquele cara chato que ficava pentelhando o povo para que o povo tivesse práticas para estarem 100% alinhados com a lei e os profetas. E eles eram, assim, minha forma de entender, acho que eles não tinham muito o que fazer, e eles pegavam a lei e ainda esmiuçavam ela. Então, quando Jesus fala que eles coavam um mosquito e depois eles engoliam um elefante, era uma realidade muito grande, porque eles iam nos detalhes mesmo. Então, a lei ela já tinha uma série de desdobrar, e eles ainda, com a sua condição rabínica, a Mishnah, a Midrash, que eram livros paralelos, eles iam mais a fundo ainda. Então, eles iam, com as suas tradições, eles iam mais além do que a lei. Vamos ver só um detalhe, Jesus comentando sobre eles. Falou agora qual mosquito? Vamos ver mais alguns detalhes dos comentários de Jesus. Vamos lá. Vamos lá, Mateus capítulos 5 e 23. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Bispo G, Jesus aí foi brutal. Aliás, o capítulo 23 é dedicado a uma bela de uma lição para os fariseus, os saduceus, enfim, a todos os partidos, mas principalmente aos fariseus. Aliás, esta última passagem do versículo 27 resume muito bem a preocupação com a aparência. O sepulcro caiado, todo pintadinho, branco. Por dentro, o que tem? Podridão, morto. Então, quer dizer, pessoas preocupadas com o zelo, a aparência da lei, as práticas, mas não viviam aquilo aqui dentro, não tinham essa relação profunda com Deus. O que ocorre é que, como eu estava comentando, eles iam tão além da lei que eles se achavam donos da lei. Então, como eles pegavam a lei e esmiuçavam a lei, e eles próprios colocavam normas humanas, então eles se achavam aquém das normas, porque eu que criei, tipo assim, eu sou meu Deus, eu criei o desdobrar da lei, eu não preciso criar, eu não preciso fazer parte disso. Os outros sim, né? Então essa era a marca dele, né? Por isso que eram chamados de hipócritas. Então eles faziam o quê? Falavam, mas não faziam. Não viviam também, né? De maneira nenhuma viviam. E aqui é forte, que fala assim, que ele fala ao povo e aos discípulos, vocês precisam exceder em muito os fariseus e os escribas para entrar no reino dos céus. Então, acho que assim, Bispo G, a chance deles entrarem no céu, zero. 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 Você vê, o apóstolo, no caso, Jesus fala a respeito da intemperança deles, né? Então, coloca aqui algo muito sério, né? Que é uma palavra chamada acrasia. Ele coloca assim, olha, estão cheios de rapina e intemperança. E a palavra intemperança é aquele que não tem domínio próprio, que não domina a carne. Quer dizer, eles eram o extremo oposto daquilo que eles pregavam. Então, é terrível. Até por isso que Jesus os chama, né? Vocês são filhos do diabo. Era muito sério o posicionamento deles. Da mesma forma que Jesus batia muito nos fariseus, ele também entendia que eles eram homens e que careciam de misericórdia e salvação. Tanto é que, por exemplo, lá em Lucas 7, Jesus ele participou de um jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Foi até aquele momento que derramaram, que uma moça entrou e deu um unguento nos pés dele e o fariseu achou aquilo um absurdo, que também pecador não pode tocar naquilo que é santo. Então imagina, o senso de pureza ritual era tão grande que você está em pecado, não me toque. É isso mesmo. Era um absurdo. Um outro exemplo, Nicodemos, era um fariseu, e ainda maioral, né? Já era da elite dos judeus, e que à noite, é claro, né, publicamente não, mas à noite foi ter com Jesus e entender o que era esse tal do reino dos céus que Jesus estava propondo. E é claro que você vê que o cara é um cara hipócrita também, porque Jesus fala assim, você precisa nascer de novo. Ele, completamente desconectado das verdades espirituais, ele fala, como vou nascer de novo sendo velho? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Você é completamente desconectado do espírito, porque eles eram realmente vazios.
Era uma tradição religiosa sem a ação do Espírito Santo. A realidade é que, num certo contexto, naquele momento, eles estavam piores que os samaritanos. Porque os samaritanos ainda ignoravam muito, né, daquilo que era a verdade de Deus, por ignorar, por não seguir. Eles seguiam somente 5 livros. Agora eles não. Os fariseus conheciam bem a palavra, mas eles ficavam mais vinculados às tradições do que à própria palavra. A tradição seria uma interpretação da lei, então alguns livros que surgiram ao longo do silêncio profético, Isso, que são interpretações da lei. isso. Feitas São por eles. reforços, são algumas práticas, rituais que foram criados baseados naquilo que são os preceitos de Moisés. E eles achavam sempre uma maneira para distorcer, né? Um lado, até que Jesus chama a atenção, que a lei, ela fala honrar pai e mãe. E eles feriam esse princípio fazendo o seguinte: algum valor que ele teria que entregar para a mãe, né, o dar honra, né, o tributar para a mãe, eles falavam que era para consagrar a Deus. Não, isso aqui é consagrado a Deus, ninguém pode usar. Obviamente, a não ser ele, que ficaria para uso dele e para Deus. Hein? E aí não poderia consagrar porque chamava corbã. O corbã era isso, era algo consagrado a Deus que ninguém podia tocar, mas ele podia. A mãe não podia. Ele não conseguia honrar pai e mãe, dizia que honrava a Deus, mas não honrava nenhum nem outro. Honrava ao diabo, né? É uma interpretação conveniente. Isso. Né? Vamos ver um outro exemplo, Marcos 16. Vamos lá, Mateus capítulo 16. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E ele fala depois em Lucas 12 que o tal do fermento é a hipocrisia. Bispo G, explica um pouquinho para a gente essa questão, porque os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Toma cuidado com o fermento. Por que ele usa o exemplo do fermento? O fermento, ele tem algumas propriedades, né? Primeira é que ele contamina toda a massa. Você pôs um pedacinho da massa, ele vai contaminar a massa toda. E o segundo é que ele age sem a pessoa perceber. Então, por exemplo, se você pega o pão fermentado, você acabou de fazer a massa, você não vê cor mudar, você não vê nada. Daqui a pouco ele começa a massa toda a se mexer, se mover e cresce, ela infla. Então, o que ocorre? O fermento é a mesma coisa. Então, a doutrina dos fariseus, ela era muito perigosa, porque não parecia ser uma doutrina, tinha aparência daquilo que é o contexto da Bíblia, mas contaminava e, sem a pessoa perceber, ela ficava envolvida por isso. É como um fermento mesmo. Lá em Lucas 16, também fala, Bispo G, que os fariseus eram avarentos. Quando Jesus falou que tinha que adorar ou a Deus ou as riquezas, eles começaram a reclamar. Daí a gente vê mais uma vez a conveniência da lei a favor dos recursos próprios, né? Também chamada usura, enfim. Um outro caso interessante é João 8, quando eles pegam ali Jesus, uma mulher adúltera, e eles falam, segundo a lei tem que apedrejar. E o que você fala, Jesus? Aí Jesus fala, então tá bom, vocês usam a lei, vou usar também, né, o conhecimento da lei. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque só pode julgar quem não tem pecado. Então vocês não vão executar um juízo e... Como pode ser isso? Então ficou aquela situação, ataca ou não ataca? Aí ninguém atacou. Saiu todo mundo chateado, né, com sede de violência, que o apedrejamento era algo que nós temos que entender. No Antigo Testamento era uma questão tribal. Eles eram tribais no Antigo Testamento. Ali já era uma sociedade civilizada, não convinha mais algumas práticas. Sem dúvida, sem dúvida. Não é barbaridade, vamos dizer assim. Bom, vamos ler agora Marcos 7, que é outro exemplo interessante de hipocrisia, Bispo G. Vamos lá. Marcos capítulo 7. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar?
Bispo G, olha a preocupação, não lavaram as mãos. Lembrando que não é questão de saúde como nós lavamos, é porque era um ritual mesmo. Ritual. Tanto que, assim, no Antigo Testamento, então as pessoas às vezes falam, mas puxa vida, bispo, eu já procurei no Antigo Testamento inteiro, não acho e não vai achar. Porque era o desdobrar de algumas normas, né? Então tinham no Antigo Testamento, sempre lembrando, o Antigo Testamento, a lei, ela foi escrita no deserto por Moisés para um povo que era escravo e estava sendo transformado em povo de Deus. Então não era para alguém já civilizado e assim por diante. E existiam ali normas até de higiene. E outras também ligadas à contaminação espiritual, sem dúvida. Mas eles iam além. Então, lavar as mãos, que seria algo até higiênico, tudo bem. Mas o contexto deles era bem diferente. Era numa condição de contaminação, a pureza deles. O problema não era comer o pão e a mão estava suja. O problema é que eles tinham que estar sempre limpos, purificados, e até aquilo que viesse à mão deles tinha que ser, entendeu? A santidade exacerbada era mais deles do que realmente até das coisas que estavam atrás. Tanto que Jesus fala que o que contamina não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Uau! Que eles eram muito preocupados com as contaminações externas de tão santos que eles eram. Então era aquilo, né? Eles queriam ser mais reais do que o rei. Vamos falar agora, Bispo G, de um partido que, na verdade, surgiram 4 partidos do silêncio profético, mas tem um partido que surgiu posteriormente por causa do rei Herodes, que são os herodianos. Vamos entender quem eles são. Herodianos apoiavam a dinastia de Herodes, o Grande. Como os zelotes eram um partido com objetivo político, não religioso. Estudiosos acreditam que alguns viam Herodes como o Messias. Bispo G, eles apoiavam a dinastia de Herodes. Isso. Herodes ficou famoso, né? Ficou famoso, nós vamos mostrar já alguns motivos de que ele ficou famoso, vamos retomar um pouquinho sobre Massada. Agora, eles até acreditavam que Herodes era o Messias. Então, a realidade é que num ambiente, né, que potencializado pela religião, aquela derrota que veio para Antíoco Epifânio fortaleceu muito a parte religiosa daquela região de Judá e aquela região de Jerusalém, Judéia e assim por diante. Então, a partir daí, o potencial religioso era muito grande. Herodes não podia ficar para trás disso. Então, o que ocorre é que foi criado, vamos dizer assim, um culto mesmo ao redor, né? Os herodianos, que faziam como eles uma linhagem espiritual diferenciada, fazendo quase que uma linhagem muito próxima do Cristo, né? Então, quase uma linhagem para Judá, mas numa outra vertente do Messias. Então, tinha esse lado, um lado assim, que obviamente Herodes, sabendo que isso também contava vantagem para ele investiu nisso. Bem numa coisa de usurpação mesmo, até por ser origem de Edom, Deus desprezou Esaú, Deus queria Israel. Então, é claro que não funcionou, ainda bem. Ainda bem. Agora, vamos ver como os herodianos eles aparecem, porque, na verdade, o cunho deles, ainda que tenha um pano de fundo religioso, puramente político. Político. Total político. Né? Vamos ver Marcos 12. Vamos lá, Marcos capítulo 12. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Bispo G, curiosamente, o papo, aliás, o único que os herodianos vão ter com Jesus, junto com os fariseus, a hora que eles fizeram um acordo ali para estarem juntos. Sem dúvida, ali riscou uma chaminha lá. Eles todos se detestavam, mas na hora de ir contra Jesus, uma hora estava fariseu junto com o saduceu, outra hora estava fariseu com o herodiano, enfim. Pilatos, Herodes. Exato. Se odiavam e de repente se amavam. Né? Por que será? Enfim. Aí eles vão colocar, é claro, uma pergunta que tem a ver com Roma. Porque o objetivo herodiano era político. E aí, dá a César ou não dá? Paga um imposto ou não?
Mas o engraçado, né, é a forma que eles chegam, né? Somebody love. É. Já chegam elogiando. Alisando. Nossa, mas Jesus, papá, para depois querer colocá-lo na parede, porque o que eles forjaram ali uma situação de que estavam crendo mesmo no potencial espiritual de Jesus, falando disso e tal, para que forçosamente Jesus fosse contra César. E Jesus dá uma ali neles que acaba com eles, né? Mostrando que a moeda do dinheiro que eles estavam tão cultuando, tanto falando do dinheiro, ela tinha quem? A esfinge de César. Então a César não quer de César, Deus não quer de Deus. Quer dizer, deixou ali bem, vamos dizer, cunhado aquilo que era uma verdade espiritual, que essas duas coisas eram totalmente separadas e que não adianta a gente querer entrar num conflito entre as duas, porque elas são duas coisas totalmente diferentes. Eles dois entravam, porque tanto os fariseus, os herodianos, os saduceus, ali dinheiro, política, era tudo junto. Mas para Jesus era bem diferenciado. Aliás, ele pega uma moeda que não tem a cara de Herodes, né? É, bom, né? É a né? de César. Esse é um detalhe. Vamos entender quem era Herodes, perdão, porque Herodes, eu falei Herézer, já viu? Misturou Herodes com César, porque ele era assim mesmo. Mas Herodes, ele era cruel, nós já falamos sobre isso, astuto, mas ele se tornou uma sensação entre os judeus pelo seu poder de construção. Construiu cidades, fortalezas, prédios, aquedutos, nós demos muitos detalhes, vou mostrar aqui imagens, por exemplo, né? A cidade de Cesareia, que ele construiu para agradar a César, para ganhar aquela moral, para ter um porto bacana, que ligue ali o Mediterrâneo. Então, primeiro ele construiu essa cidade, então já ganhou César, já autorizou ele a ser rei daquela região. Muito bem, é um excelente político. Daí, ele constrói o templo. O templo para quê? Para ganhar os judeus. Só vou construir um templo maravilhoso, só essa base aí vai ser o dobro da de Salomão, o templo vai ser muito mais alto, será nobre, agora tem uma área também para as mulheres, para os estrangeiros. Quer dizer, faz um negócio maravilhoso, a Fortaleza Antônia, faz um negócio ali top, né, Bispo G? Para ganhar os judeus. Os judeus, é claro, mesmo odiando ele, ao mesmo tempo aquele negócio, se ama e odeia, né? Vamos pensar, olha, o cara fez um bem. Então teve uma galerinha ali que passou a ser fã de Herodes. E uma outra construção que, como muitos políticos fazem, que precisa de um refúgio caso haja revolta, ele constrói Massada, bem no deserto, que ele já pensou assim, a melhor coisa é a seguinte, eu tenho que ficar longe do povo, quando o negócio esquentar eu dou fora, né? Coisa que aconteceu aqui no Brasil na década de 60, quem se ligou na história já sabe, né? Vamos colocar a capital bem longe do povo para não termos problemas políticos. E Massada foi a mesma coisa. Agora vamos continuar vendo a imagem de Massada, Bispo G, porque eu tinha comentado sobre aquele detalhe da rampa. Não é? É muito importante a gente colocar, porque quando Jerusalém foi destruída ali no ano 70, ali Massada deixou de ser um refúgio de Herodes, né? Passou a ser um refúgio dos próprios judeus que restaram, que sobreviveram, e eles ali fizeram uma resistência aos romanos. É a última resistência, né? Foi a última, porque não tinha mais, né? Então eles se esconderam ali em Massada, era inacessível. Eles conheciam muito bem Massada, os romanos não, então eles devem ter subido de alguma outra forma. Então, tá aí, Bispo G, explica pra gente o que é essa rampa aí. Essa rampa era no local mais baixo, mais íngreme, próximo de uma outra montanha do lado. E a única forma de alcançar seriam colocando pedras sobre pedra para atingir, né? E aí o que acontecia? Eles colocaram pessoas, escravos, para fazer essas pedras, mas os judeus jogavam pedra lá de cima e não conseguiam. O que eles fizeram? Pegaram agora os judeus. Os próprios judeus já presos, cativos, que agora faziam essa rampa. E aí os próprios judeus não podiam matar, e aí foi a forma que Roma conseguiu chegar até lá em cima, usando os judeus para construírem essa rampa que atingiu a parte mais baixa, e dali para frente eles dominaram tudo aquele complexo. Para quem está assistindo, para não fazer confusão, Massada foi construída muitos anos antes de Jesus, tá? Mas essa história que nós estamos contando são anos depois, 40 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Que quando aconteceu com os romanos, houve uma revolta dos judeus, os romanos entraram e destruíram Jerusalém, cumprindo, aliás, uma profecia do próprio Jesus.
Agora, Bispo G, tem uma revelação nisso aí, porque alguém contou essa história, né? É verdade. Quem contaria a história para todos? Porque eles tinham um pacto. Então, assim, o sentimento que eles tinham, né, que era um sentimento muito forte de patriotismo, ele é enraizado porque ele tinha não só uma raiz, vamos dizer, social, política, mas ela era espiritual também. E ali, então, estava um grupo principalmente de fariseus. E um deles, Flávio Josefo, ele era um general, um coronel, aliás, que era um fariseu do exército que estava nessa resistência. E como era a última resistência, eles começaram a perceber que a situação ficaria um momento insustentável, eles fizeram um pacto. E um pacto que cada um ia matar umas pessoas, alguns iriam se matar, outros matariam o outro, e quando chegasse o último daria fim a si próprio. E o último seria ele. E aí, quando aconteceu dele sendo o último se matar, ele não se matou. Todos se mataram porque eles não queriam ser entregues nas mãos dos romanos. Os romanos eram muito cruéis. Então, até um ponto de razão, entre aspas, existia. Um cenário de guerra faz sentido. A crueldade deles, sendo os últimos a resistirem, eles iam fazer assim um absurdo. Então, eles preferiram se suicidar, mas quando chegou na hora de Flávio José, ele não se suicidou e fez um pacto. E aí ele fez uma ponte de entrega e ele foi preservado. E preservado, como historiador, é ele que escreve a história dos hebreus. Por isso que a história dos hebreus, muitas pessoas, eu vejo cristãos muitas vezes que pegam a história dos hebreus e usam dela para ter um cunho cristão. Erro muito grande. Por quê? Porque ele era um fariseu, sendo legalista. Então nós não podemos de maneira nenhuma usar esses escritos de Flávio Josefo, apesar de serem históricos, eles têm um cunho espiritual muito acentuado. Algumas coisas do Antigo Testamento, tudo bem, mas já no Novo Testamento são temerárias, porque ele deforma um pouco com essa religiosidade que ele tinha. Ele interpreta segundo a visão dos fariseus. Olha só, hein? E os romanos ficaram em choque quando entraram ali em Massada, viram todos os judeus mortos, né? Mortos. Realmente deve ter sido assustador. E ele era uma figura muito importante, ele era assim, tipo de um general mesmo, né? Ele era um coronel, mas a estrutura dele era de um general. Então, o fato dele pedir ali uma trégua, ele foi aceito porque ele era uma pessoa muito influente, muito forte. E eles aceitaram. Os romanos respeitavam provavelmente. Isso, respeitaram. Viam que ele era uma figura estratégica até para os próprios romanos, naquela estratégia de dominar toda a região da Judéia, possivelmente. Vamos conhecer agora mais um partido, o terceiro de hoje, que são os saduceus. Saduceus eram a segunda escola filosófica dos judeus na época de Cristo. Este partido afirmava ter origem na linhagem de Zadok, sumo sacerdote do reinado de Salomão e única família que exercia o sacerdócio posteriormente, segundo Ezequiel. Posicionavam-se então como um partido de alta estirpe, superiores a todos, eram ricos e aristocratas. Entretanto, suas práticas eram diferentes do zelo com a lei, como os fariseus. Os saduceus tiveram forte influência grega pela corrupção dos sacerdotes, seguiam apenas os 5 livros de Moisés, a Torá, mas desprezavam os profetas e as tradições. Por isso, Jesus respondia a eles com trechos da lei. Os saduceus desprezavam o mundo espiritual, os anjos e a ressurreição. Preocupavam-se mais em sustentar seu poder com apoio romano, visto que o povo apoiava mais os fariseus. Se compararmos saduceus com fariseus, eles tinham uma coisa boa. Eles não acreditavam nas tradições. Nas tradições. Mas o resto péssimo. Péssimo. Não cria no resto da Bíblia. Então, profetas para eles não existiam, né? Eles sofreram muito mais a influência grega, helenista, aquela coisa humanista, sem espírito, racional, muito forte. Muito política, muita sede de poder, eles eram ricos, eram aristocratas, ou seja, acreditavam que o poder tinha que estar na mão da elite. Então essa era a prática dos saduceus. Agora, é interessante lermos, por exemplo, Atos capítulo 4, quando os apóstolos começam a pregar em Jerusalém, o evangelho começa a explodir em Jerusalém, eles vão mover o exército, enfim, para prender os apóstolos. E deixa bem claro a característica deles. Eles estão pregando sobre a ressurreição. E isso não é possível. Então a gente já vê a característica dos saduceus em uma ação.
né, com os próprios apóstolos. E nós vamos ver também, que é interessante nesse texto, o apóstolo Paulo usando essa característica dos saduceus contra eles mesmos. Agora, né, Paulo, obviamente, ele já tinha se convertido mesmo, mas ele aproveitou a chance que ele teve ali, que ele era um fariseu. E De aproveitou, origem. já deu uma Claro. esnucada nos saduceus, através do conhecimento dele da Bíblia e, obviamente, um pouquinho, né, do partidarismo que ele tinha anteriormente, né? Vamos ler esse momento que é muito interessante. Vamos lá, Atos capítulo 23. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Paulo, ele era um cara diferente. Vamos ver aqui na tabela, só para a gente ver algumas características de Paulo. Você pode comprovar isso nas passagens bíblicas do lado esquerdo. Ele era da tribo de Benjamim, ele tinha origem fariseu, ele era filho de fariseus e ele era fariseu, ainda que estrangeiro, porque ele tinha origem em Tarso, que fica ali na região sul da Ásia Menor. Muito bem. Ele se desenvolveu aos pés do maioral dos fariseus, chamado Gamaliel, um baita de um mestre, certo? E ele era cidadão romano. Então é aquele negócio, Bispo G. Quando os romanos iam bater nele, ele falava: eu sou cidadão romano, não me toca. É isso aí. Aí na hora que estava aquela questão dele ser julgado no sinédrio, os fariseus e os saduceus, aí ele fala: eu sou fariseu e vocês saduceus, vocês não creem na ressurreição, enfim, aí ele coloca aquela bagunça, os fariseus falam: não, vão defender o cara, porque ele é fariseu também, aí brigam com os saduceus. Aí fica aquela bagunça entre fariseus e saduceus dentro do sinédrio que estava julgando Paulo. E Paulo só ali, olhando a cena. E ele é muito sábio, né? Porque ele não demonstrou provocar a cisão. Ele fala: eu sou fariseu e estou sendo julgado por causa da ressurreição e tal. Ele não jogou assim: ó, você crê nisso, você não crê naquilo. Então ficou tão sutil que eles, sem perceber, eles entraram na de Paulo, né? Então Paulo foi muito, muito sábio fazendo, né, esse tipo de abordagem, né? E ele tinha uma prática sábia como Cristo. Quando Cristo falava com o povo, ele usava parábolas. Né? Nós vamos estudar muitas parábolas que são fatos do dia a dia que ilustravam verdades espirituais. Aí nós temos, quando ele fala com fariseus, ele usa as leis e os profetas. Quando ele vai dar uma dura nos saduceus, aí ele usa só as leis. É, isso mesmo. Então, quando fala da ressurreição, ele vai usar uma passagem de Êxodo, então fica tudo certo. Os saduceus ficam quietos, abaixam a bola, e aí os fariseus entravam em ação. Então é muito interessante, né, como o discurso tem que estar alinhado com o público, né? Ele usava o próprio material de educação deles para dar a resposta contra eles. Eles mesmo. Não é? Vamos conhecer agora o quarto partido. Vamos lá. Os zelotes. Lembrando que Paulo não era um zelote político, ele tinha zelo pela lei. Não era esse tipo de zelote aqui que nós vamos estudar agora. Zelotes era um partido nacionalista que se opunha radicalmente e militarmente ao domínio romano. Inspirado pelos macabeus, Judas, o Galileu, no ano 6 d.C., criou revolta contra os romanos, afirmando que os israelitas não deviam pagar tributos aos pagãos. Historiadores afirmam que os zelotes foram uma das principais causas da destruição de Jerusalém pelos romanos. Muito bem, Bispo G. O zelote, depois vamos ver o que ele quer dizer em grego, zelote, mas o zelote é, vou dizer assim, o partido mais novo, talvez até mais do que os herodianos. Né? Se a gente vê que é 6 anos depois de Cristo, tinha um contexto ali também militar. A gente poderia dizer que eram os fundamentalistas. Né? O que eles pudessem fazer de ataque terrorista contra os romanos, eles com certeza fariam. Então eles são mais recentes até por causa do domínio romano. Então o foco deles era contra o domínio romano. Então o zelo que eles tinham pela obra, pela escritura, pelo domínio, principalmente pelos próprios judeus. Então, assim, a parte mais forte, ela não era tão religiosa. A parte mais forte era a da sua nação.
o nacionalismo dos zelotes era algo assim absurdo. Então, esse nacionalismo, ele ia além daquilo que era o espiritual religioso, porque eles se tornavam como que imitadores, né? O termo zelote é imitador, é alguém que imita, é alguém que tem uma prática. Então, eles tinham esse tipo de prática, por isso que eles, vamos dizer assim, eles mais cultuavam aquilo que era a maneira de ser de cada um. Então, tipo assim, um exército. Então, eles tinham um padrão e eles tinham e faziam isso. Inclusive, um zelote, que poucos sabem que era um zelote, foi Barrabás. Olha só. Barrabás era um zelote. Então, eles tinham uma prática, eles andavam com uma adaga. Eu acho que todo mundo já viu essa adaga, uma adaga que tem uma ponta assim meio sinuosa, que ela faz assim. Eles andavam com ela atrás. E quando eles tinham a oportunidade de matar um romano, eles não pensavam duas vezes. Eles pegavam e matavam. Tanto que aí nós começamos a enxergar o porquê que Barrabás era tão cultuado pelo povo. Ele era um assassino, matou uma pessoa, não é que ele matou um romano. E os zelotes eram um referencial a ser imitado. Então, eles eram assim, vamos dizer assim, muito cultuados. E Barrabás, ali, por isso que o povo preferiu Barrabás. Porque é um herói do povo, um zelote. Como um herói mesmo, né? Interessante. Bispo G, um dos discípulos de Cristo falam que Simão o Zelote. Então, possivelmente, ele poderia ter participado desse partido. E o que é interessante, eu fico imaginando o papo na ceia com Jesus. Né? Eu digo assim, no início da caminhada. De um lado, você tem um zelote que detesta romano, que ia lá com a adaga, matava, aquela coisa e tal. Do outro lado da mesa, você tem, por exemplo, Mateus, que era um publicano que cobrava impostos a favor de Roma. Então, eu imagino que no começo da caminhada, o clima não era muito bom entre os discípulos. Mas aí Jesus foi com amor, né, tratando, e eles ali tiveram, com certeza, um bom relacionamento. Né? Muito curioso isso. Por fim, último partido a nós comentarmos, não aparece o nome Essênio no Novo Testamento, mas era um partido muito interessante na época. Vamos conhecê-los agora. Essênios era um grupo político-religioso que surgiu em 150 a.C. e foram extintos em 70 d.C. Retiravam-se para o deserto, vivendo em comunidades nas cavernas, com práticas da lei mosaica, dos profetas e banhos rituais de purificação. Muito bem, vamos fazer o seguinte, para você conhecer mais ainda sobre os essênios, vamos ver onde eu fui parar, porque vai te mostrar um reduto que recentemente foi descoberto deste partido ali próximo ao Mar Morto. Vamos conhecer Qumran. Paramos em um importante sítio arqueológico, as cavernas de Qumran. Foram achados em vasos de argila importantes fragmentos com textos bíblicos, livros inteiros, que compõem o chamado cânon sagrado, confirmando cientificamente a veracidade da palavra de Deus. Nestas cavernas viveram os essênios, uma comunidade judaica isolada da civilização na época de Jesus, que costumava fazer rituais de limpeza com banhos e batismos e eram peritos escribas. Por isso, faziam cópias dos livros do Antigo Testamento. Qumran é um lugar misterioso, um lugar muito incrível, porque aqui se crê que a seita dos essênios teve a sua origem. Qual é a situação que os essênios viviam? Viviam em comunidade, aqui existiam os banhos rituais. O que é incrível aqui é que nessas cavernas, mais de 47 cavernas, na famosa caverna número 7, em 1947, um beduíno perdendo uma das suas cabras, tentou realmente encontrá-la, entrou na caverna, jogou umas moedas, umas pedras e encontrou um barulho diferente, o ressoar metálico, alguma coisa diferente. Quando foi buscar o que era, estava ali uma extensa coleção, nos vasos grandes cerâmicos, de toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia. Isso foi descoberto em 1947 e é o escrito mais incrível, conhecido como os escritos do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto. Eles foram completamente traduzidos no ano de 2009, publicados ao mundo inteiro de maneira extensiva, e se comprovou com toda a veracidade que a Bíblia está perfeitamente correta. Entre todos esses escritos que foram descobertos, o mais completo
é o livro de Isaías, o livro do qual o próprio João Batista fala exatamente as mesmas palavras. Preparai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. É a palavra de João Batista focada no livro de Isaías. Conheceu aí os essênios, essa região muito bonita, né, de Qumran, muito interessante, uma carga histórica tremenda. E este ano nós vamos conhecer Israel com a caravana apostólica. Você que não conhece ainda a Terra Santa, já fui algumas vezes, mas para mim, toda vez que eu vou, eu conheço novamente, né? Todo ano nós nos esforçamos para ir, porque a experiência é incrível. Cada ano uma experiência diferente com Deus. E você não pode perder essa oportunidade. Inscreva-se na caravana apostólica com o apóstolo Estevão, Bispa Sônia, Bispa Fê, todos os nossos bispos. Nós vamos marchar para Jesus na Galileia, também em Jerusalém, pelo site hebronturismo.com.br, ou você pode ligar também na agência 2639-0799. Antes de nós terminarmos a nossa aula, Bispo G, quero te fazer uma pergunta. João Batista era essênio? De maneira nenhuma. Por quê? Porque os essênios, eles tinham algumas características que você possa falar, mas eles tinham banhos rituais, mas o banho ritual, o batismo de João, não era um banho ritual. Ele era um ato profético. Era um ato profético que era feito uma única vez e assim acabou. Enquanto que lá os essênios, eles tinham cerca de 16 banhos rituais, todos de purificação, que era a purificação da carne. Agora, já João Batista, ele vem e o discurso dele é tudo totalmente diferente. Não é um ato de purificar a carne, mas um ato profético reconhecendo da purificação e preparando ainda para que viesse o Cristo. E o Cristo não vinha para fazer mais um banho ritual. O Cristo vinha para trazer a salvação eterna. Então, a partir daquele momento, não ia ser nada mais por purificação da carne, porque era vã, tinha que se purificar sempre, por isso que ele tinha 16 tipos de banho. E João também, era um único batismo simbólico e depois vem Jesus trazendo através da graça a salvação. Então o discurso, alguns falam que até Jesus também pelas características dele, esteve na época com os essênios, totalmente fora. Os essênios eram altamente, vamos dizer assim, distanciados da cultura. Jesus era entrosado na cultura. Então Jesus, primeiro milagre dele, num casamento. Fala para um essênio ir no casamento, de maneira nenhuma. O casamento é do diabo, então eles eram por demais, assim, rigorosos, asceticista, né, é o termo. E já João Batista e Jesus não eram, de maneira nenhuma. Muito bem, essa foi a aula sobre os partidos judaicos no Novo Testamento. Antes de revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a Bíblia da Mulher de Bem com a Vida, com 52 pensamentos do dia da Bispa Sônia, cronogramas de oração, por estação do ano. Dicionário, mapa, uma Bíblia completa para você dar de presente sua esposa, sua filha ou você, mulher, se presentear. Adquira agora mesmo pelo site gospelbay.com.br ou pelo telefone 3500-1222, pagamento facilitado, vai receber com toda a comodidade e segurança na sua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos os 5 partidos religiosos e políticos na época de Jesus que influenciavam o povo e a cultura da Palestina.
Os fariseus eram os mais populares e zelosos com a lei, preocupados com os rituais e a aparência. Os saduceus eram os mais preocupados com o poder, com forte influência grega, por isso desprezavam os profetas e o mundo espiritual. Os essênios eram os radicais que viviam em cavernas no deserto, exímios escribas e praticantes de banhos rituais. Os herodianos eram mais políticos e apoiadores da dinastia de Herodes. Por fim, os zelotes eram os fundamentalistas contrários aos romanos. Até a próxima aula. Deus te abençoe.